A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aí a mais um vídeo aí da nossa playlist de Escola Bíblica Dominical, e aqui é a nossa pré-aula, a nossa lição de número 1 da revista da editora Betel, a primeira aula do primeiro trimestre de 2023. E o tema desse trimestre é o tema da lição é Marcos e o seu Evangelho. Né? O tema do trimestre vai falar do Evangelho de Marcos, tá bom? Esse aí é um tema importante. Então, trimestre novo, aulas novas, e aí vamos aí a essa lição. Bom, essa lição ela vai ser dividida em 3 tópicos, né? Como você já conhece, as revistas da editora Betel. E o primeiro tópico é quem foi Marcos. Isso aqui é uma apresentação do Evangelho, né? Do Evangelho de Marcos. O primeiro é quem foi Marcos. O segundo, particularidades do Evangelho de Marcos. Tá? E o terceiro, do início ruim a um fim honroso. Tá? E a gente vai ver aí, né, essa apresentação, vamos ver aqui alguns detalhes, umas curiosidades, então, as coisas bem interessantes aí do Evangelho de Marcos, para você montar a sua aula aí, tá bom? Esse vídeo aqui é para você que é professor, preparar a sua aula, você que é aluno, pegar um subsídio aí, um conhecimento a mais, já ir preparado aí para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Bom, então vamos lá esse vídeo, né? Peço a você que, se ainda não fez, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreva no nosso canal e ajude a divulgar, né? Compartilhe aí esse conteúdo, deixe um comentário, né? Interaja conosco aí, vamos estar junto aí nessa parceria, tá? E também vou deixar na descrição do vídeo aí um link para você acompanhar essa lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia, tá? E também um link para quem quiser adquirir esse subsídio, né? Também, quem quiser adquirir o nosso livro também, O Maior Milagre de Jesus, vai estar o link também na descrição. Amém? Vamos aí à nossa lição? Vamos lá agora, né? O tema da lição é Marcos e o seu Evangelho. Bom, meus amados irmãos, então estamos aqui na introdução, né, dessa lição. Na introdução, o comentarista já fala aqui que dentre os evangelhos sinóticos, assim denominados pelas semelhanças entre si, Marcos é o mais curto, né? Então ele fala algumas características desse evangelho, né, do Evangelho de Marcos, e chama ele de um dos evangelhos sinóticos. Claro, né, você que é professor já sabe do que significa, mas alguns alunos com certeza não sabem sobre isso. Né? Então, evangelhos sinóticos são evangelhos que têm semelhanças entre si, que são Marcos, Lucas e Mateus. João já é bem diferente dos outros 3. Bom, e por que tem as semelhanças? Isso é bom esclarecer para os alunos, né? A semelhança entre eles é porque eles vêm da mesma fonte, né? E os teólogos entendem, né? Entendem que a fonte dos sinóticos é exatamente o Evangelho de Marcos. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? E ele, portanto, teria sido a fonte para os outros 2 evangelhos. No meu subsídio que eu coloco para a escola dominical, eu não comento sobre uma outra fonte, que é uma suposição dos teólogos de que houve uma outra fonte para esses 3 evangelhos, né? Que seria um chamado documento Q. Mas eu não comento sobre isso e não convém falar sobre isso na aula porque é, assim um assunto que não é relevante para a aula. Mas a principal fonte para os evangelhos sinóticos teria sido o Evangelho de Marcos, esse evangelho que estamos estudando, tá bom? Meus amados irmãos, o que provavelmente aconteceu é que as histórias de Jesus naquela época já eram conhecidas. Então, o Marcos ele só vai pegar as histórias que já eram conhecidas e vai fazer um apanhado geral. E aí ele faz ali, né, uma biografia de Cristo, né, as histórias de Jesus, desde o início do ministério até o final. Né? Amém? Bom, e aqui, nessa introdução, eu até acho interessante para você, professor, já fazer assim, como é a primeira aula do trimestre, você já faz assim uma apresentação da revista. Mostra a revista para os alunos, dá uma olhada antes nos temas, não precisa falar de todos os temas dos 13 temas, né?
mas você fala alguns mais importantes. A ideia disso é despertar interesse na classe, interesse nos alunos. E eu sugiro, além disso, eu sugiro também que isso seja feito nos cultos da semana, com o objetivo de pegar aqueles alunos que não vão à escola dominical, né? Porque todas as igrejas têm, né? Tem aqueles alunos que não comparecem à escola dominical, e aí pode ser feito um convite, apresentando aí o Evangelho, a revista, né? Que fala sobre o Evangelho de Marcos, e aí apresentar pelo menos alguns temas ali que tem algo interessante, que geralmente os irmãos gostam muito, tá bom? Bom, então vamos aí no primeiro tópico. O primeiro tópico, o tema é quem foi Marcos, e aí ele vai falar, né? Marcos, filho da irmã Maria, tá bom? A gente vai ver isso daqui. Bom, no primeiro tópico aqui, na descrição do tópico, já tem alguns comentários sobre Marcos, e fala que ele deixa eu ver aqui, ó, o registro de Lucas em Atos parece indicar que a casa da mãe de Marcos era um lugar da reunião da igreja e de oração a Deus, tá? Então a gente vai ver que a casa onde Marcos morava, né, a mãe dele, por nome Maria, ela cedeu aquela casa para os discípulos, né, para a igreja fazer as suas reuniões, tá bom? Não havia igreja, né, você deve saber disso, não podia ter igreja, não tinha sinagoga, não tinha lugar nenhum para se reunir, eles se reuniam para as orações ali na casa de Maria, mãe de Marcos, que na verdade se chamava João Marcos, né? Tem alguns textos aí de Atos, mostra aquele, referência sobre ele, de João por sobrenome Marcos. Então o nome dele seria João Marcos, amém? Bom, no primeiro subtópico o tema é Marcos teve a graça de viver em um lar cristão, tá? E aqui é interessante que dos cristãos daquela época, né, Marcos é o primeiro a viver num lar totalmente cristão. Ele cresceu ali, né, num ambiente das orações, no ambiente das consagrações. Ele cresceu nesse ambiente, né? E isso a gente viu como que foi benéfico para a vida dele, né? Bom, ali aquele cenáculo que é mencionado tantas vezes em Atos dos Apóstolos, com certeza era a casa aqui de Maria, né? A mãe de João Marcos. Isso aqui é muito interessante, né? Continuando aqui, vamos para o 1.2. O título desse subtópico é Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus, tá? Aqui é o seguinte, eu quero fazer um destaque para essa parte, logo no início, que diz assim, ó, sobre o conceito de entrega pelas coisas de Deus, podemos dizer que observamos esta qualidade na pessoa de Maria, mãe de Marcos, né? Aqui Lucas expõe que mesmo vivendo em um momento adverso, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por Herodes, Maria cedeu sua habitação. Claro que Lucas ele não trata essa qualidade de Maria. O interessante é que o Evangelho, o livro de Atos, ele não menciona, ele não destaca essa qualidade de Maria, mas a gente percebe porque era um ambiente de total perseguição, né? E ela cedeu a casa dela. Ela poderia ter sido expulsa ali da casa dela. Ela poderia ter sido presa, mas ela cedeu a casa dela, né? Olha a coragem dessa mulher. Em qualquer momento e local da história, ia ser difícil ela poder fazer, ia ser difícil alguém fazer uma coisa dessa. E ela fez, né? Por isso ela tem vale essa referência honrosa para essa mulher de Deus, né? E lá e Marcos ele vai crescer nesse ambiente. Isso aí foi assim como se fosse um prêmio de Deus para ela, né? O filho dela cresce num ambiente desse, tá? Foi uma consequência da disposição dela em cooperar na obra de Deus. Que coisa linda, né? Bom, aqui é o seguinte, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, assim essa mulher nos mostra que devemos ser aguerridos quando se trata em combater em benefício do Evangelho de Cristo. Mesmo durante as perseguições em nossa vida,
Maria não arredou mão de fazer o que era certo, mesmo correndo risco de morte. Olha só, né? Provavelmente o prêmio melhor que ela considerou foi ver o filho dela, né, fazer parte da obra missionária logo do início da igreja. Tá? O seu filho, João Marcos, não foi para... não se deu ao vício, não se deu à idolatria, né? Ele foi fazer a obra missionária ao lado de Paulo, ao lado de Barnabé, tá? Ao lado de Pedro. A gente vai ver que ele vai fazer a obra missionária. Isso aí com certeza foi um maior orgulho na vida de Maria, né? Com certeza foi uma recompensa que o Senhor deu a ela ali. O Senhor abençoou a casa daquela mulher. Olha que coisa linda, né? Hoje em dia é a mesma coisa. Todo aquele que tem a sua obra, isso aqui vale comentar na classe, você que é professor, todo aquele que se dedica na obra de Deus, por mais que ele não veja os frutos ali imediato acontecer, ele com certeza vai estar semeando no coração dos filhos, vai estar semeando essa importância quanto às coisas do reino de Deus. Dificilmente um pai que cede a sua casa, que faz a obra do Senhor com sinceridade de coração, dificilmente ele vai ver o filho dele indo para o caminho das drogas, dificilmente ele vai ver o filho dele indo para o caminho da bandidagem. Ele vai com certeza receber esta recompensa na sua família, porque Deus ele vai trabalhar no coração dos filhos. Né? Que coisa linda, né? A vida aqui de João Marcos e o exemplo de Maria. Continuando então, 1.3, Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. Olha que tema interessante desse subtópico. Né? Aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, a vida da mãe de Marcos foi um exemplo não só para os de fora, como de igual modo foi para o seu filho. Né? E aqui vale destaque para essa questão da pregação. Né? Qual é a melhor pregação que existe? Eu afirmei no meu subsídio e afirmo aqui para os irmãos que a melhor pregação é a pregação do exemplo. Né? Eu posso pregar no púlpito muitas palavras, né? Uma pregação boa, posso fazer isso, os irmãos conferiram o meu vídeo aí, alguns gostaram das mensagens, né? Eu posso pregar uma pregação interessante, mas a melhor pregação minha vai ser o meu exemplo para os meus filhos, o meu exemplo para os mais jovens, tanto da minha igreja, do meu local de trabalho, da minha vizinhança. O exemplo que eu deixar para eles vai ser a melhor mensagem que eu vou deixar, tá? Esse é o que mais vai convencer. As almas que eu ganhar com exemplo vão ser as almas mais difíceis de se perder, porque o exemplo vai estar sempre na mente deles. Muito interessante. E Maria deixou exemplo. Ela deixou exemplo de hospitalidade, o exemplo de importância das coisas de Deus. Né? Quer ver uma coisa? Um pai ou uma mãe que tem seus filhos, eles vão para o culto, né? Estou falando de crentes, né? De cristãos. Vão para o culto, toma ceia, aí chega em casa, o pai e a mãe fica falando mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da irmã do círculo de oração, fala mal do determinado presbítero. O que vai acontecer? Os filhos, vai ficar registrado nos filhos. Eles vão ver o exemplo de falsidade naqueles pais. Porque lá na igreja eles são uma coisa, em casa eles são outra. E aí, esse exemplo de falsidade vai ficar marcado. Por mais que o pai e a mãe dê conselhos para esse filho, o que vai marcar neles é o exemplo que eles deixaram. E aí é onde muitos homens de Deus e mulheres de Deus perdem os seus filhos para o mundo, porque os filhos não viram neles um bom exemplo. Né? Isso não estou falando que é uma regra, mas isso acontece, né? Isso aí acontece na maioria dos casos, tá? Bom, continuando então, vamos aí pro... Ainda nesse subtópico, quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó. Por sua audácia e intrepidez, Maria proporcionou ao seu filho Marcos os meios para que se tornasse um dos condutores da igreja e autor do evangelho que leva o seu nome. Tá? Olha, aqui é interessante, eu quero fazer uma alusão ao Salmo 127. Porque o Salmo 127 fala que os filhos eles são como flechas na mão do valente. Né?
por quê ele faz essa menção? Tem alguns motivos, né? Mas eu quero apontar um aqui. Os filhos, como a flecha, né, que vai aonde o valente não alcança, ele lança a flecha longe, os filhos também vai ser a mesma coisa, porque os filhos vão aonde nós não alcançamos, aonde nós não podemos ir. Por isso, né, fala que os filhos são flechas na mão do valente. Tá? Os filhos vão fazer obras maiores que as nossas, e isso é de Deus, isso é o normal, é o correto. Tá? Nem tudo eu vou conseguir fazer, mas os meus filhos vão adiante e vão fazer. Tá? Porque eles são como flechas na mão do valente. Que coisa interessante, né? O Salmo 127, no seu verso 4, ele faz esse apontamento muito interessante. Bom, continuando então, vamos para o tópico 2, e o tema do tópico é particularidades do Evangelho de Marcos. Então vamos ver algumas particularidades. A primeira delas aqui é o contexto histórico do Evangelho de Marcos, né? no primeiro subtópico 2.1. O contexto histórico, como estava Jerusalém naquele momento, como estava a obra de Deus naquele momento, o mundo, né? E aí a gente vai ver isso daqui. Bom, nesse subtópico, a primeira, eu quero fazer aqui uma alusão já nessa primeira parte, mas relembro a você que ainda não deixou o seu like, não esqueça, né? Deixa um like aí para ajudar a promover o nosso vídeo, o nosso canal aí na plataforma, tá bom? Vamos lá então a esse primeiro subtópico aqui do tópico 2. 2.1, contexto histórico do Evangelho de Marcos. Aqui eu faço destaque para essa parte que diz assim, ó, nos dias em que o evangelista Marcos escreveu seu evangelho, os cristãos estavam lidando com uma ampla e cruel perseguição. Tá? Aqui a perseguição ela começou em Jerusalém. Veja bem, eles estavam em Jerusalém, então começa por parte dos fariseus e dos principais do templo. Eles começam a perseguir os cristãos porque eles pregavam aquela nova fé, a fé em Cristo Jesus como Filho de Deus, e isso incomodou ali os fariseus. Eles começam a se incomodar com aquilo ali, e eles começam a persegui-los. Só que os fariseus, eles não tinham, a perseguição deles era mais na questão do culto ali, né? Nas localidades do templo. Porém, depois começa a perseguição com Herodes. Aí já é diferente, porque Herodes ele era o rei. E aí ele vai fazer uma perseguição nas casas dos crentes. Então ele vai começar a perseguir, vai prender alguns. Ele manda matar Tiago, irmão de João. Né? Então você vai ver que a perseguição vai se tornar pior, né? Depois é que vai vir a outra perseguição. Aí essa é terrível, que é a perseguição do Império Romano. Que aí, né, foi uma perseguição terrível, tá? A história conta, né, de crentes sendo jogado à arena dos leões, no Coliseu, né, na fogueira, uma coisa horrorosa. Foi a pior perseguição imposta pelo Império Romano, tá? Bom, aqui nessa parte também, nesse subtópico, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: contudo, os cristãos, por recusarem tais orientações, sofriam todo tipo de retaliação, pois os mesmos procuravam manter a fidelidade a Jesus Cristo e por tal postura sofriam as piores aflições. Aqui está falando do período da perseguição contra do Império Romano, né? Bom, aqui nesse período, para a gente entender em que contexto o Evangelho de Marcos foi escrito, nesse período não havia editoração de livros, né? Todo livro, todo material, ele não era impresso, ele era compilado. Então, e ele era transmitido às igrejas por meio de cartas, né? Então, quando Marcos vai escrever esse evangelho, ele vai escrever para os romanos, né? Para os crentes de Roma, e ele vai, ao escrever aqui esse evangelho, ele vai ter que ser compilado, tá? Por isso temos cópias desse evangelho até hoje, porque foram feitas compilações. Eles escreviam mesmo, copiavam à mão mesmo, tá? O evangelho. Bom, aí foi nesse contexto que surgiu o Evangelho de Marcos, tá? Um contexto de perseguição, um contexto de adversidade, tá? Por causa da perseguição, vamos ver que Marcos estava em Roma, né? E aí ele vai escrever aos romanos, né? Aos crentes de Roma, tá bom?
Continuando então, o 2.2 fala da data, né? O tema desse subtópico é a data. Bom, aqui é o seguinte, não tem um entendimento sobre a data. Não dá para saber, até que o comentarista ele fala que aceita-se que as anotações devem ter sido realizadas entre 55 e 70 depois de Cristo, tá? Então foi nesse período, entre 55 e 70 depois de Cristo, tá? Olha mais ou menos a linha do tempo. Ano 33, Jesus sobe ao céu, né, a sua ascensão, após ali a sua morte na cruz, tá? A Páscoa e tudo, ele vai, e o Pentecostes ele vai e sobe ao céu. Nessa que ele sobe ao céu, começa-se a obra, né, a divulgação do Evangelho. Só lá para o ano 55, depois das cartas de Paulo já ter sido publicadas e tudo, né, nas igrejas, aí é que Marcos provavelmente começa a escrever o seu evangelho ali. E Marcos não passa do ano 70, porque aqui a lição comenta, né, nesse subtópico, fala uma referência sobre ao que acontece no ano 70 da era cristã, que foi a destruição da cidade e do templo pelo general Tito, né, pelos romanos. Ocorre essa destruição. Só que acontece, não há nenhuma referência sobre essa destruição no Evangelho de Marcos. Mas espera aí, tinha que ter alguma referência? Marcos pode ter escrito sem fazer qualquer referência à destruição da cidade. Não, aí é que está, ele teria que ter feito essa referência. Se ele tivesse assistido essa destruição, ele teria feito alguma referência, porque ele escreve no Evangelho, ele coloca a profecia de Cristo, lá em Marcos 13, do 14 ao 16, onde Cristo fala que não ficaria pedra sobre pedra no templo. E quando foi feita a destruição do templo, aconteceu o cumprimento dessa profecia. Então, se Marcos tivesse assistido isso daí, se ele tivesse visto, ele com certeza teria mencionado o cumprimento da profecia no Evangelho, tá? Então a gente vai ver que nem Marcos, nem Mateus e nem Lucas menciona a destruição de Jerusalém. Ou seja, essa destruição, a escrita do Evangelho, desses 3 evangelhos, provavelmente foi antes da destruição, tá? O que na verdade até o Evangelho de João também foi escrito antes, porque ele também não menciona, não faz qualquer menção a essa destruição. Continuando então, o próximo subtópico é 2.3 e o tema desse subtópico é destinatário. Para quem foi escrito o Evangelho, né? Então eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: em seu conhecido Evangelho, entendemos que Marcos procura, ao que tudo indica, apresentar Cristo aos romanos, tá? Ou seja, ele apresenta Cristo aos crentes de Roma, né? Sabemos que Marcos ficou um tempo com Pedro e Pedro foi morar em Roma, né? Então ele provavelmente está escrevendo aos romanos. Tanto é, aqui o comentarista ele fala sobre isso, né, que ele não faz referência à genealogia de Cristo, né? A gente vai ver essa referência em Mateus e em Lucas, né? Em Mateus, pelo menos, a gente vai ver a referência e não fala, em Mateus não fala da genealogia de Cristo, tá? Eu até sugiro assim, você professor, dependendo do nível da classe, né, também, você pedir para que eles abram lá em Mateus capítulo 1, e há uma referência à genealogia, né? Porque Mateus foi escrito para os judeus, tá? Os crentes judeus, e ali ele faz uma referência contando a genealogia de Abraão até a época de Cristo, ou seja, mostrando que Jesus é da descendência de Abraão. E isso aí era importante para o povo judeu. Como não havia importância da genealogia para o povo romano, para os crentes romanos, Marcos não faz nenhuma alusão a essa genealogia de Jesus, tá? Continuando então, vamos no o último tópico, é 3, do início ruim a um fim honroso. Aqui vai falar um pouco da trajetória até a conclusão da trajetória de Marcos. Bom, aqui na apresentação desse subtópico tem uma parte que fala assim, ó: em Atos 13:13, podemos ler que Marcos deixou a comitiva da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e regressou para Jerusalém. Irmãos, isso aqui, esse fato é importante para a gente entender a trajetória de Marcos
na sua vida ministerial. Porque ele começa muito jovem junto com Paulo e Barnabé. Ele sai para uma viagem missionária, a viagem estava a cargo de Paulo, né? E Barnabé é o auxiliar de Paulo nessa viagem, e Marcos vai junto, ele vai junto na viagem missionária. Não temos muito registro se Silas está nessa viagem, né? Mas Marcos está nessa viagem com Paulo e Barnabé. Só que quando chega numa, acho que é Panfilha, se eu não me engano, Marcos ele vai se apartar, ele vai voltar, vai retornar para Jerusalém, ele vai abandonar a expedição, né? E aí o que acontece, né? Aí vamos ver os fatos aqui agora. 3.1, o primeiro subtópico, o tema é Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Então vai falar desse recuo dele. Bom, aqui eu faço destaque para essa primeira parte que diz assim, ó, por seu regresso na primeira viagem missionária que havia feito com Paulo e Barnabé, Marcos será o motivo de uma calorosa discussão entre ambos. Então, quer dizer, vai haver uma dissensão entre Paulo e Barnabé. Os dois que começaram a viagem missionária, eles vão entrar em dissensão, eles não vão concordar, né, sobre essa situação. Por quê? Porque quando eles vão querer fazer uma segunda viagem missionária, Barnabé queria levar Marcos, mas só que Paulo ele tinha um temperamento, né? Ele era colérico. Os estudiosos acreditam que Paulo era colérico, pela forma da escrita dele, né? Pelo jeito que ele fazia, que ele falava, e aí a gente entende que ele era colérico. E ele gostava muito, Paulo, né? Ele gostava, por ter sido a sua origem farisaica, ele gostava muito das coisas de Deus, tinha que ser levado muito a sério. Então tinha que estar tudo no seu devido lugar. A gente vê o caso de Onésimo, né, que ele se converte e Paulo manda ele para Filemão dar o indulto, dar o perdão para Onésimo, né, para acertar a situação de Onésimo. A gente vê isso aqui com Marcos. Paulo não aceitou, não, de forma nenhuma. Ele pode estar conosco, ele nos abandonou na primeira viagem, precisamos dele, ele não estava lá, e aí a gente vê que Paulo não vai aceitar. E aí há uma contenda entre Paulo e Barnabé. O que acontece é que houve um racha, né? A gente vai ver que Barnabé e Paulo vão se separar na viagem. Essa viagem missionária não vai, eles não vão junto, tá? Bom, e aqui vale a pena ensinar uma coisa interessante. Veja aqui, ó, essa parte aqui. Vemos que Paulo e Barnabé irão se apartar um do outro, com Paulo escolhendo Silas como companheiro e Barnabé oferecendo outra chance a Marcos, levando consigo para Chipre. Ou seja, Barnabé pega Marcos e vai para sua terra natal, e eles vão continuar uma obra missionária lá, né? E Paulo e Silas, eles vão continuar naquela obra missionária, mas só que eles não vão pelas igrejas onde já passaram, eles vão em direção à Europa, eles vão atravessar, né, ali para o outro lado da Europa, vão chegar a Filipos, né, a primeira cidade da Europa, e ali já vai acontecer aquele rebuliço lá, deles serem presos, da jovem adivinhadora, e tudo depois ali, eles estão cantando até meia-noite, e aí vem um abalo, um terremoto, os cárceres se abrem, e aí você já conhece a história. Então toda essa situação aconteceu por causa dessa divisão, né? O que aconteceu? Eles tinham uma obra missionária com Paulo, com Barnabé, João Marcos, Lucas, Silas, só que quando há essa divisão, a obra se divide. Barnabé pega João Marcos, vai para Chipre, e Paulo com Silas vai em direção à Europa, né? E aí você vai ver que tudo isso aqui foi permissão de Deus. Na verdade, tudo que aconteceu por permissão do Senhor. Deus aumenta com essa situação, Deus aumenta a frente missionária. Agora tinha pelo menos umas 3 obras missionárias ali, né? Uma com Paulo e Barnabé, perdão, com João Marcos e Barnabé, outra com Paulo e Silas, tinha uma com Apolo, né? Tinha até uma com Pedro, né? Então a gente vai ver que aqui Deus, o Espírito Santo está movimentando ali conforme, né, o decreto do Senhor. Continuando então, vamos para o próximo subtópico, 3.2, e o título desse subtópico é Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. Tá? A gente vai ver que depois dessa primeira situação de divisão,
Marcos não se abala, ele não vai para o mundo, ele não larga a obra, mas ele continua fazendo a obra. E vamos ver sobre essa restauração que o comentarista está mencionando. Bom, aqui nesse subtópico eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó. Já o apóstolo Paulo, que recusou sua companhia na segunda viagem missionária, agora descreve que Marcos está indo até os Colossenses e solicita que o recebam com todo respeito. Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 10, ele está recomendando a João Marcos aos Colossenses, falando para receber ele, né? Para receber ele com honras. Né? Por quê? Porque ele era um cooperador da obra. Olha só a diferença. Paulo, que anos antes tinha ido contra João Marcos, né? Porque via nele um jovem inconsequente, inexperiente, poderia atrapalhar a obra. Agora não, agora Paulo está recomendando ele. Tá? A gente vê aqui que não ficou nenhuma, como é que se diz? Nenhuma aresta entre os dois, né? Aqui a gente vê também, eu quero fazer também um destaque para a carta que Paulo manda para Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, Paulo ele menciona João Marcos, ele pede para Timóteo mandar vir João Marcos. Paulo está na sua carta de despedida. Paulo está falando para Timóteo que tá chegando o tempo dele, que ele vai terminar. E só que aí ele vai falar para Timóteo para mandar vir João Marcos, porque ele era muito útil na obra. Olha só que coisa interessante. Né? Aqui é Paulo, que foi um servo de Cristo, né, que no início ele não reconheceu o valor de João Marcos, mas agora ele estava reconhecendo. E João Marcos, que começou mal, agora ele estava sendo honrado, né, por Paulo, um dos maiores missionários da sua época, mostrando para todo mundo ali que ele era muito útil na obra. Que coisa interessante, né? Bom, continuando então, o 3.3, o último subtópico aí, e o tema desse subtópico é Marcos de desacreditado a benéfico. Tá? Aqui é o final da trajetória de Marcos, aonde ele vai escrever o seu evangelho. Bom, nessa parte aqui eu quero fazer um destaque para essa parte. Ó. Mesmo sem ter sido um pastor de relevância na liderança da igreja em Jerusalém, como Tiago, Pedro, Paulo e seu parente Barnabé, ele teve sua importância para o reino, sendo o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus Cristo, o qual foi fonte para os demais. Olha que coisa maravilhosa. Né? Por que tem uma diferença, né, nesse Evangelho? Porque ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro a ser escrito. Foi uma ideia tremenda de João Marcos, né, para escrever esse Evangelho. Ninguém tinha pensado naquilo ainda. Né? Era uma coisa inédita para a época. Ele estava à frente do seu tempo. Né? Ele vai e coloca mãos à obra ali para escrever o Evangelho. Claro, obviamente, por direção do Espírito Santo, a inspiração é do Espírito Santo. Acredito que o Espírito Santo revelou ele para fazer isso. Né? Mas a gente vê que ele foi e fez. Né? Isso daqui nos ensina, olha só, nos dias de hoje, vamos pegar os dias de hoje. Muita gente tem chamado de Deus para fazer muita coisa. E é aqui que eu quero deixar a aplicação final desta aula. Você que é professor, você que é aluno, pegue isso para você. E você que é professor, além de pegar para você, passe para os seus alunos. Muita gente hoje não assume o seu chamado na obra de Deus por não acreditar no seu próprio potencial e não acreditar que pode ser usado pelo Senhor, que Deus ele pode mover as situações em favor em favor daquele irmão. Muita gente não acredita. João Marcos ele acreditou, né? Marcos acreditou e o evangelho saiu. Temos aí até hoje o evangelho de Marcos. Ele entrou para a história por fazer algo que ninguém pensou em fazer. Ele foi pioneiro, podia ter desistido. Como hoje, agora, nesse momento, muita gente está desistindo de fazer a obra de Deus. Tá? Então, você que é professor, se assumiu uma escola dominical, quem sabe essa escola dominical que você está assumindo aí possa se tornar uma escola dominical de grande referência no Brasil. Né? Você
que está aí começando um ministério, uma irmã começando um ministério com círculo de oração, com trabalho de visita, consagração, ou alguém, quem sabe, está assumindo uma igreja, uma congregação, tá? Quem sabe essa obra não se torne uma obra de grande impacto. E detalhe, às vezes você não enxerga esse grande impacto, porque hoje em dia muita gente faz um paradigma de sucesso. Acha que sucesso no reino de Deus é aquilo que está atingindo muitas pessoas e está na mídia. E nem sempre é isso, né? João Marcos, quando escreve o Evangelho de Marcos, não foi destaque nas igrejas, não foi, olha, um grande lançamento, um evangelho, não foi assim, desse jeito. Primeiro ele escreve para os crentes de Roma, alguém copia, manda para outros, e aí, de pouco em pouco, foi se copiando, e aí ele se tornou sucesso bem depois da morte de João Marcos, né? Depois que João Marcos já tinha partido, é que esse evangelho vai aumentar, crescer, 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 e aí vai se tornar famoso, né? Então a gente vê que a questão de sucesso não é exatamente o que a gente olha, né? Ela pode estar acontecendo de várias formas em muitos lugares. Até mesmo eu gravando esse vídeo aqui, ele pode estar sendo um grande sucesso no reino de Deus e eu mesmo não estou vendo grande coisa aqui, né? Mas Deus, futuramente, Deus vai fazer uma grande obra. Amém? Essa aí é uma mensagem interessante, muito importante, que você pode passar para os seus alunos para eles colocarem a mão no arado, né? E deixar o resto com Deus, como João Marcos fez aqui, com o Evangelho de Marcos. Amém? Então você faça aí a sua conclusão, leia com os alunos, né? Faça a sua revisão, elabore perguntas, convide ele para a próxima aula. Eu sempre recomendo, pegue a próxima aula, dá uma olhada, tá? E veja um assunto interessante para ser ministrado ali, para atrair, né, os alunos, para atrair a atenção deles. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a sua vida, tá? Obrigado por estar conosco até agora. Deixa o seu like aí, caso você não tenha feito isso. Recomende o vídeo, deixa um comentário, fala se gostou, se não gostou. Vou estar respondendo todos os comentários. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a sua família. Uma boa aula para você.